Passar em branco. Então, pessoal, vamos lá. Boa noite a todos. Vamos para a nossa mais uma aula da UC de Desenho Técnico. Então, eu falei antes de iniciar, pessoal, quero passar uns avisos para vocês. Alguns de vocês aí questionaram sobre o download do AutoCAD, certo? Então, preciso de duas coisas, pessoal. Primeiro, vocês precisam da declaração de vínculo, né, com a escola. Então, vocês podem estar pegando isso junto ao portal do aluno. Você pode solicitar isso ao portal do aluno. Eles te passam esse documento. Então, é uma das coisas que a Autodesk vai te pedir. E na hora do cadastro, a Autodesk pede também qual que é a escola conveniada com a Autodesk. Então, a escola conveniada com a Autodesk, pessoal, deixa eu só pegar o nome certinho para vocês aqui. Só abrir o meu e-mail aqui. Só para abrir o meu e-mail, só para falar para vocês qual que é a escola, pessoal, que vocês têm que colocar o nome é a Escola Técnica Senai Manuel de Brito, Santo Amaro, Pernambuco, certo? Então, Senai Manuel de Brito, só anotar no chat aqui, vocês depois só para ficar registrado. Então, a escola é assim, a escola Senai. Então, aqui é a escola Senai, escola técnica, né? Escola técnica Senai Manuel de Brito. Então, você inscrever lá. Não precisa colocar Escola Técnica Senai, você pode colocar Senai Manuel de Brito, Santa Amaro, Manuel Santa Amaro, para ver se aparece. Então, é Senai Manuel de Brito, barra Santo Amaro, barra Pernambuco. Ok, pessoal? Então, isso aí que na hora vai precisar lá no cadastro, porque é a escola, pessoal, que tem um convênio. É igual aqui mesmo, ó, eu estou na unidade digital, mas a nossa unidade precisamente não tem um acesso à Autodesk, não tem um convênio. É a outra unidade que tem aqui, que é do Jardim Colorado. Então, por isso que a gente tem que colocar qual que é a escola certa. Porque não precisa de ser todas as escolas conveniadas. Basta um, né? Por exemplo, um do estado, que praticamente todo estado tem um convênio, certo? Então, duas coisas aí. Então, no portal do aluno, só para a gente frisar aí. Então, no portal do aluno, vocês conseguem a declaração de vínculo, que eles vão pedir esse documento para vocês anexarem lá. E a outra, na hora do cadastro, falar lá qual que é a escola conveniada com a Autodesk. Então, a escola é essa daqui que está no chat. Já coloquei aí, a Escola Técnica Senai Manuel de Brito, Santo Amaro, Pernambuco. Tá bom, pessoal? Quem quer falar alguma coisa por agora? Quer dizer alguma coisa? Uma dúvida? Aí, pessoal, vocês fazem a tentativa lá. Qualquer coisa que vocês tiverem dificuldade aí ou de fazer algum teste, procedimento, me procure aí que eu vou tentar resolver com vocês aí, tentar solucionar. Porque tendo esses documentos, pessoal, aí já não precisa não tem mais restrição nenhuma. Esses são vamos dizer, esses são os dois passos que realmente precisa para poder obter essa versão estudantil do AutoCAD. Correto, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar então nossa aula de hoje. De compartilhar a tela. Vamos lá. Então, pessoal, a gente falou depois lá do Parallax, né, modelo. Então, agora tem que falar, pessoal, do plano de projeção. O que é o plano de projeção, pessoal? É quando eu, de fato, pego aquela figura, aquele objeto, 3 dimensões, e decomponho ela para 2 dimensões, correto? Então, para isso, eu vou ter os 4 planos ali, né? Os 4 planos que eu vou fazer essa projeção. O que são esses 4 planos, pessoal? Então, como vocês estão vendo aí, eu tenho um plano chamado imaginário na horizontal e outro na vertical. Então, quando eu cruzo esses 2 planos, se vocês observarem aqui, eu tenho 4 quadrantes. Então, no desenho, pessoal, eu tenho 4 possibilidades. Então, se eu colocar meu objeto aqui, eu vou ter projeções para cá. Se eu colocar no segundo quadrante aqui, no terceiro quadrante aqui e no quarto quadrante aqui. Então, a gente conta esses quadrantes no sentido anti-horário. E esses planos têm nome. Então, por exemplo, aqui é o semiplano horizontal anterior, esse aqui é o semiplano vertical superior, o semiplano vertical inferior e o semiplano horizontal posterior.
né? Então, são os 4 planos que a gente tem aí. Só que aqui, pessoal, a gente não usa esses nomes. A gente, na prática, no desenho técnico, pela norma, a gente chama de diedros, né? Então, é, na verdade, o quadrante a gente chama de diedros. Então, aqui a gente tem o primeiro diedro, aqui o segundo diedro, aqui o terceiro diedro e aqui o quarto diedro. Então, pessoal, como eu falei, a gente pode fazer a projeção desse meu objeto nos 4 diedros, né? Só que por uma questão de convenção internacional, a gente utiliza apenas 2 diedros, o primeiro e o terceiro diedro, né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente faz o desenho representado no primeiro diedro, né? Por exemplo, Brasil, países europeus, alguns da Ásia utilizam o primeiro diedro. Estados Unidos, Canadá, se eu não me engano, alguns países da Ásia utilizam aqui no terceiro diedro. Então, são os 2 diedros que se faz o desenho. Vai diferenciar, pessoal, a questão só de projeção de vista, mas como é o mesmo, não tem como ser representações diferentes. Se eu tenho o mesmo objeto representado no primeiro diedro quanto no terceiro, o objeto é o mesmo, só vai ter mudança nas projeções, né? Não tem como você ter, né, ter essa diferença de desenho, obviamente. Então, pessoal, no Brasil a gente vai sempre usar no primeiro diedro, né? E aqui então a gente vai separar um plano do diedro, que é o plano horizontal, e o plano vertical, que se chama de semiplanos, né? E no desenho, pessoal, então, por exemplo, a gente tem a legenda, né, o carimbo no canto do desenho, que vai representar em qual diedro esses desenhos estão sendo representados. Então, quando eu tenho dessa forma aqui, ó, então tenho esse losango aqui, né, e essa circunferência, né, concêntrica, com 2 círculos concêntricos, quer dizer que ele está no primeiro diedro, né? E aqui quer dizer que está no terceiro diedro, correto? Bom, pessoal, então com isso a gente consegue fazer então a projeção ortográfica. Da projeção ortográfica, pessoal, eu consigo então estabelecer 3 visões, né, de um desenho, que chama de visão ou projeção frontal, superior e lateral. Então, por exemplo, dessa forma, se eu estou olhando aqui, ó, quer dizer o quê? Que essa visão aqui é a frontal, se eu olhar por cima é a superior, e se eu olhar de lado é a visão lateral. As 3 vistas principais, né? Então, pessoal, dependendo do nível de complexidade da minha peça, 3 visões é o suficiente. Mas se ela tiver um nível de complexidade tal, então, por exemplo, se essa face daqui da borracha não for igual a essa daqui, então tem que fazer uma projeção daqui. Da mesma coisa, se eu olhar aqui frontal e essa parte de baixo inferior não for igual, eu preciso representar. Então a representação é conforme o nível de complexidade. Agora, se for igual, não faz sentido, né, pessoal? Então, por exemplo, essa borracha aqui, eu não preciso fazer 6 projeções. As 3 projeções básicas já é o suficiente para representar essa borracha no desenho. É mais do que suficiente. A mesma coisa, por exemplo, vale para nossas caixas que a gente está fazendo, por exemplo, lá na SAP 1. Na SAP 1, a gente está representando 2 caixas. A caixa, né, pessoal? Mas se pode fazer de madeira, papelão ou qualquer outro material que seja. A caixa, ela é um prisma, né? Então, os 3 são 6 faces, então basta representar 3 faces, não precisa representar as outras 3, que as outras 3 vamos dizer assim, um espelho um do outro. Faz sentido, então, você representar 6 vistas para essa caixa. Você vai mostrar a mesma coisa. Vai ser algo redundante, vai dar trabalho, tem necessidade, né? Então, pessoal, falando das vistas, então o que que é a vista frontal? Então, por exemplo, eu tenho o meu diedro aqui, eu estou olhando a minha borracha, que é a minha vista frontal, né? Então, estou olhando a minha borracha de frente. A outra projeção, pessoal, é a visão superior. O que que é? Então, aqui eu estou olhando de frente. Se eu olhar por cima, o que que é? É a visão superior da minha caixa, né? Então, a visão superior, por exemplo, dessa minha borracha. E a outra visão, pessoal, se eu olhar para um lado ou para o outro, é a visão lateral, né? Então, no caso aqui, é a lateral esquerda, né? Então, eu estou olhando pela esquerda, é a visão lateral esquerda dessa borracha, né? Então, são as 3 vistas que a gente tem aí, né?
Bom, então, pessoal, esse nome de projeção que dá o nome das vistas. Então, se eu estou olhando no plano vertical, né? Então, se tem um plano vertical, é a vista frontal. Se a projeção está em cima do plano horizontal, então se eu estou olhando de cima, por baixo aqui, ó, tem o plano horizontal. Então, a projeção do plano horizontal é a vista superior. Isso eu tenho o plano lateral, é a origem da vista lateral esquerda. Aqui, pessoal, vamos ver se eu... O que importa? Em números, né? Importa. De portas e janelas. E com isso, né, as suas dimensões. Janelas e delas. Pessoal, não tem áudio, não tem nenhum áudio aqui, é só uma musiquinha de fundo. Então, não precisa se preocupar com relação ao áudio. E se essa janela, né, faz ou não de cortinas ou de películas de proteção contra a radiação, certo? Essa janela recebe luz solar. E se essa luz solar, né, ela tem predominância em algum horário específico. Então, aí, pessoal, a gente tem as vistas, correto? Bom, então, pessoal, a partir então da perspectiva isométrica, eu vou ter esses desenhos. Então, pessoal, se eu tenho essas projeções, próximo passo, o que que é? É fazer a cotagem. O que que é a cotagem? Colocar dimensões, né? Esses desenhos têm dimensão, até porque são objetos que, no primeiro momento, ele é só idealizado, por exemplo, um protótipo. Mas esses produtos podem ser a ser produzidos em série, em lote. Então, para eles serem produzidos, eu preciso de dimensão, né? Então, qual que é a dimensão? Então, por exemplo, essa borracha aqui, qual que é a dimensão dela? Bom, eu tenho tantos milímetros de largura, altura, profundidade. Bom, então, tem que colocar essas dimensões. Isso eu faço com a cotagem. Cotagem, então, eu vou, nas diferentes vistas, eu vou colocar as dimensões. Então, pessoal, de certa forma, as projeções ajuda muito na dimensão, para o dimensionamento. Porque se eu dimensionar na vista isométrica, até porque a vista isométrica ela tá angulada, né? Fica ruim de você entender de qual que é a aresta, qual que é a medida. Fica um pouco mais complicado de fazer, de analisar a dimensão. Então, pessoal, o que que a gente faz? Na projeção a gente faz isso, né? Então aqui, ó, a gente tem um exemplo. Ó. Determinar também a entrada de ar e a entrada de radiação nesse ambiente. Na parte do ar, né? Ação de ar e radiação de reza. E a quantidade dos equipamentos elétricos e as suas quantidades, né? Que todo dispositivo, quando ele é percorrido, elétrica, gera um calor, certo? Através do efeito Joule. Temos que levar em consideração que calor gerado, né? Então, minha máquina tem que ser capaz de remover calor também. Pessoas que frequentam esse ambiente, ou seja, realmente é uma fonte geradora de ele gera calor, principalmente na parte, né? Na parte latente do calor, ou seja, a umidade do ambiente, certo? E aí, o exercício pede para a gente pesquisar e indicar os equipamentos. Aí, pessoal, são as vistas, né? Então, pessoal, a cotagem, né? Também tem uma norma específica. Então, também não posso cotar de qualquer forma, né? Então, a gente tem que virar depois, ó,
as cotagens de dimensões básicas e também, pessoal, não só a cotagem, como também um corte, né? Tem ocasiões, né, pessoal, que, por exemplo, é uma peça complexa, ela pode ter ali alguns, pode ser um duto, pode ser algum detalhe interno. Então, nesse detalhe interno, pessoal, o que que eu preciso fazer? Eu preciso cortar, né? Então, eu faço um corte, é como se eu estivesse fazendo um corte imaginário na minha peça para dar detalhes, né? Até detalhes também de dimensão e detalhes construtivos, né? De, por exemplo, rugosidade, de algum processo de construção ali, de fabricação, né? Então, por isso eu utilizo o corte também. Bom, então, pessoal, na cotagem das dimensões básicas aí, né? A gente precisa saber, então, as dimensões exatas do objeto, né? Então, eu preciso ter noção de quanto mede, né? E, e também preciso ter a medida, né? E, então, como eu falei, pessoal, a cotagem ela é normalizada por essa norma aqui, ó, a 10.126 de 1987, né? E as medidas, pessoal, então é a grandeza real, né? Então é a medida real daquela peça. Só que, claro, né, pessoal, depois eu vou falar para vocês que tem escala, né? Nem sempre eu posso colocar, por exemplo, essa borracha aqui, eu consigo representar um desenho dela em tamanho natural. Mas se eu quiser, eu posso ampliar. Reduzir não vai fazer sentido, então vai depender da peça. Não, peça mecânica, geralmente é pequenininha, eu vou ampliar. Já peça grande ou, por exemplo, um prédio, uma casa, bom, não consigo representar ela em tamanho real num papel. Então, preciso reduzir ela, preciso fazer uma escala de redução, né, para justamente caber no papel, para poder colocar tudo dentro de um papel. Então, aqui, pessoal, a gente tem os elementos da cotagem. Então, por exemplo, a gente coloca a dimensão linear, angular, né, dessa forma. Aqui é a indicação de tolerância, então para tolerância também tem uma forma de se indicar qual que é a tolerância, qual que é o tipo de tolerância, se é de forma, né, se é de posição, se é de forma. Aqui também, pessoal, tem a tolerância dimensional com relação a furos e eixos, né? Então, por exemplo, tem esse número aqui, ó, número pequeno é furo, é, letra minúscula é furo, maiúsculo é eixo, né? E cada combinação aqui, ó, tem que olhar a tabela, tem uma dimensão máxima e mínima, né? Uma tolerância, um erro. Aqui é uma tolerância de forma, então toda parte de cotagem está aqui, ó. Isso aqui indica também, pessoal, o acabamento superficial. Então, essa peça tem um acabamento N8, ou seja, uma classe de rugosidade N8, ele vai passar por uma fresagem. Então, tudo isso aqui, pessoal, faz parte da cotagem, porque são detalhes construtivos, né? Então, qual que é a dimensão, como é que vai ser feito. Ok, pessoal? Bom, então, pessoal, é, então a gente tem aí, né, as unidades de medida no desenho técnico, né, que é milímetro, né, que é em comprimento, largura e altura. Tem os elementos de cotagem, né? Então a gente tem as cotas, né, que é a cota o valor numérico, a cota, linha de cota e linha auxiliar, né? Então tá aqui. Ah, então, pessoal, é até uma regra, né? A gente nunca pode fazer a cota utilizando a aresta, porque você está poluindo o desenho e está colocando no local indevido. Então, no momento aqui de fazer a interpretação, fica difícil. Então, você tem que fazer uma espécie de extensão com essa linha auxiliar e colocar a linha de cota em uma espécie de linha paralela, por exemplo, com um seta ou um risquinho virado para o lado, inclinado em 45 graus. Então, nunca pode cotar, por exemplo, em cima. Então, aqui a gente vai ver essas regras de cotagem. Bom, então quando a linha, pessoal, está na horizontal, então ela tem que ser indicada acima e paralelamente. E os algarismos têm que estar centralizados a uma pequena distância da linha de cota. Então, tá vendo? Tem uma certa distância e nunca em cima da aresta. Se ela está na vertical, a cota pode aparecer do lado esquerdo e paralela. Da mesma forma, a esquerda. E outra forma de representar é desse jeito, ela na horizontal e no meio da linha aqui, ó. Isso também é válido. E quando a cota está uma linha inclinada, então a cota acompanha a inclinação, tá vendo? Então, à medida que eu vou mudando a linha da cota, a numeração aqui, a medida, ela vai alterando.
Claro, vai depender aqui, ó, do tamanho do grau, ó, vai ter que da inclinação, ó. Então, aí o 30 fica para cá, porque senão se eu inverter aqui fica um 0,3. Opa, já vai me dar problema de interpretação. Então, é uma das formas, tem que se atentar a isso também, né? A angulação aí da inclinação dessa linha de cota. Então, aqui a gente tem um exemplo de raio, né? Por exemplo, aqui é raio ou diâmetro, né? Aqui também é uma outra forma, quando vai fazer sucessivos, ó. Então, você pega sempre do menor para o maior. Então, você vai tendo uma espécie de escadinha aí, né? Então, pessoal, outras regras também, né? Então, como por exemplo, elas estão em posições que permitam a leitura que seja necessário mudar a posição da folha de papel. Então, por exemplo, se é necessário virar a folha, eu consigo fazer a leitura tranquila, não fico perdido, né? Eu consigo fazer uma virada rápida da folha, eu consigo ler, né? Então, aí é a forma de se colocar a cota, né? E aí, pessoal, as cotas, né, elas têm que ser localizadas de tal modo que não sejam cortadas ou separadas, ok? Bom, então, pessoal, as cotas, né, que a gente vinha aqui, elas são representadas sobre as linhas ou interrompendo, como a gente está vendo nessa segunda opção, né? É, e também, pessoal, outra coisa que a gente tem que verificar também, né, é a função da peça, o processo de fabricação e os métodos de controle de qualidade, né, que aí são alguns detalhes que a gente coloca no desenho de como ele tem que ser feito, né? Bom, então aí, pessoal, a gente está falando das cotas básicas, né? Então, por exemplo, ó, colocando a medida, né? Largura, altura e altura, comprimento, altura e largura, né? Aí tá vendo? A gente pode representar essas medidas nas diferentes vistas, né? Não precisa colocar numa vista só, até para poder despoluir o desenho, né? Então a gente sobrecarrega menos o desenho. Então, quando a gente tem as vistas, pessoal, a gente consegue distribuir melhor as cotas, né? Então, por exemplo, aqui eu posso representar um, aqui outro. Se tiver mais, a gente pode distribuir, né? Conforme a necessidade, né? Então, e como eu falei, né, pessoal, nem todos os desenhos. Só um minutinho, pessoal. Nem todos os desenhos, pessoal, eu consigo representá-los em um papel, né? Então, por exemplo, uma casa, um prédio, eu não consigo representar em escala natural, que é o chamado 1:1. Que é grande, né? Então, preciso reduzir quantas vezes forem necessários para poder caber no papel. Geralmente, pessoal, na área da construção civil, é de 1:50, dependendo até mais, mas o padrão é de 1:50. O que que isso quer dizer? Eu preciso reduzir 50 vezes, por exemplo, o tamanho de um prédio, de uma casa, para ele caber dentro de uma folha. No caso, pessoal, edificações é pelo menos da folha A3, que é uma folha maior. Então, A3, A2, A1 e até o A0, dependendo do tamanho da edificação. Já a peça mecânica, pessoal, são peças pequenas. Então, no caso, eu preciso fazer o contrário, eu preciso ampliar ela quantas vezes forem necessárias para poder ter o máximo de detalhe construtivo e eu consigo representar isso no desenho. E geralmente, pessoal, para desenho de técnico mecânico, não preciso de folha grande. Uma folha A4 é suficiente. Posso utilizar A3? Pode, mas A3, A4 já são as mais indicadas. A2, só se for um conjunto mecânico muito complexo, com vários componentes, faz sentido. Se não, o A4 já é mais que suficiente. É muito difícil você ver um desenho mecânico em outra folha. No nosso caso da refrigeração, pessoal, como a gente lida com refrigeração comercial, industrial comercial, industrial, residencial, então a gente vai partir dos desenhos arquitetônicos, né? Então a gente tem que saber então o que que é, por exemplo, o sistema de ar condicionado, até porque da construção civil, né, pessoal, a gente vai ver o que ali é a parte estrutural, vai ver a parte de acabamento, vai ver a parte de tubulação, né? Então, tubulação de água e esgoto, vai ver a parte elétrica, né? A parte de automação, caso tenha,
E a gente vai precisar saber também de refrigeração. Então, os dutos, onde vai passar duto, onde vai ser instalado o aparelho. Então, a gente tem que ter noção, desenho arquitetônico, que realmente ele é bem complexo. Então, a gente tem que ter uma boa visão, né? Hoje, os programas são feitos em camadas, né? Então, a gente tem a camada, por exemplo, da área elétrica, tem a camada da área estrutural, e você pode meio que ir filtrando, né? Aí você meio que tira, vamos dizer assim, de forma momentânea para você enxergar, por exemplo, a parte de ar-condicionado. Aí você dá, por exemplo, saber os dutos. Mas só que você, espera aí, por que está tendo um desvio desse duto aí? Aí depois você pode olhar a parte estrutural, ah, beleza, tem uma viga que está passando aqui. Você não pode furar a viga, né? Você não pode sair cortando viga, vai comprometer parte estrutural. Então você tem que ter uma solução, desvio, passa por cima, passa por baixo, tem que achar uma solução, né? É isso que a gente vai precisa então ter uma noção no desenho arquitetônico, certo? Bom, continuando aí, pessoal. Então aí, como falei, tem a escala natural, né, que a gente chama de 1:1, a escala de redução e a de ampliação, né? Como falei aí, só para a gente passar aí. Então, são as escalas que a gente tem, por exemplo, 1:2, 1:5. Na construção civil é de 1:50 até 1:100, geralmente esses dois aqui, mais utilizado 1:50. Tem as escalas de ampliação para desenho mecânico, né? Além disso, pessoal, tem as cotagens em ângulos aí, ó, conforme aí, ó, 1:1. Então, a escala, pessoal, ela não muda as proporções, ela é a mesma. Então, a indicação de cota não muda. Quer dizer que eu mudei a escala que as dimensões mudam. Bom, pelo contrário, a gente só diminuiu as dimensões para elas caberem aqui, mas as proporções são as mesmas, os ângulos são os mesmos, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí. Aqui, pessoal, é sobre a largura das linhas, né? Que é só para efeito mesmo. Ó. Então, por exemplo, você está ali, que a gente chama de canetas técnicas, mas, por exemplo, no AutoCAD, a gente pode utilizar isso aqui para programar. Eu vou mostrar para vocês depois, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada como é que está a questão de programação aqui. Deixa eu só ver aqui, pessoal, rapidinho. Então, pessoal, em questão de data aqui, a gente está relativamente tranquilo, certo? Então, na próxima aula aí, eu vou falar da próxima situação de aprendizagem e falar um pouquinho de AutoCAD com vocês. Tá bom, turma? É, pessoal, eu tô falando aqui igual, como diz, igual papagaio aí, né? Igual tagarela. Precisarem me interromper, tiver alguma dúvida, pessoal, levanta a mão aqui, ativa o áudio, pode me interromper, viu, pessoal. Ou pode me chamar aqui. Eu tô aqui falando que eu vou falando aqui, acabo que se tiver, pode falar, Jamel. Em relação a SAP aí, para representar os desenhos, eu vou precisar também fazer o desenho de acordo com o milímetro que eu precisei diminuir o desenho para caber na folha, é isso? Então, por exemplo, a caixa, vamos supor que a caixa tem 100 centímetros de comprimento. Você consegue colocar esses 100 centímetros, por exemplo, em um papel? Não dá, né? Até porque o papel, eu estou colocando a folha A4, né? Essa folha que a gente tem aí, né? Tô supondo aí. Então você tem que fazer a redução, né? Então, por exemplo, eu vou reduzir então ele em 5 vezes. Então, se eu pegar 100 e dividir por 5, então esse valor do comprimento vai para 20 centímetros. Então, opa, 20 centímetros eu consigo representar no papel. Então, todas as dimensões, Jamel, você vai ter que reduzir um fator que você determinou. Não, eu vou reduzir em 5 vezes. Não, eu vou reduzir em 10 vezes. Aí vai conforme você determinou. É uma redução de 1 para 10. Então, você tem que fazer isso em todas as dimensões para poder caber no papel e manter as proporções, né? Até porque se você não reduzir, por exemplo, uma dessas medidas, aí seu desenho vai ficar esquisito. Você vai ver, uai, mas espera aí. Aí você vai perceber, opa, eu não fiz a redução dessa medida. Aí você vai perceber que está num erro, certo? Entendi. Entendeu? Aí você vai ver o tanto que você reduziu. Bom, eu reduzi em 3 vezes, reduzi em 4 vezes. Aí você vai ver.
O tanto que você determinou de redução, que você vai fazer essa divisão. Então, quando você fala em reduzir, você divide. Eu vou ampliar, aí você multiplica, né? Então, supondo que ao contrário, eu tenho uma peça de 10 milímetros. Bom, tá muito pequeno lá para, sei lá, 1 milímetro. Bom, tá muito pequeno para representar. Eu vou ampliar ele em 10 vezes, então eu vou multiplicar por 10. Então, esse comprimento de 1 milímetro, eu vou multiplicar por 10, vai ser 10 milímetros. Então, aí é o inverso. Ok, Jamer, consegui te responder e tá tudo certo? Ok, ok, tudo certo. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, como estou falando, é a largura das linhas, né? Então, a norma NBR 8403, ela vai fixar os tipos e o escalonamento de largura de linha. Então, essas larguras de linha, pessoal, ela é muito importante para a gente conseguir também identificar o que se trata cada parte do desenho, né? O que é esse escalonamento aí? Então, é conforme os formatos de papel. Então, isso permite na redução e ampliação por microfilmagem ou outro processo de reprodução, né? Então, por formato de papel, dentro do escalonamento, chama raiz de 2, que aí é a questão de largura, a largura de uma folha, a altura de outra, e assim por diante. Não vou entrar muito em detalhes, não, pessoal, que nem precisa muito. Aqui é só para a gente ter noção mesmo. Bom, pessoal, então espaçamento mínimo entre linhas paralelas, né? Então, por exemplo, duas linhas que estão representando paralelas um desenho, ela não pode ser menor do que 2 vezes a largura da linha mais larga, né? Ou seja, eu tenho que verificar isso, porque senão vai confundir, vai a impressão que é uma linha só. Então tem que ter uma certa distância para a gente não confundir, senão fica fácil de confundir. Opa, é duas linhas paralelas, mas elas estão tão próximas que parece assim, pô, é uma linha só. Aí por isso que tem que ter essa regra. Então, espaço entre essas linhas paralelas, né, essas duas linhas, tem que ser menor, não deve ser menor do que 2 vezes a largura da linha mais larga. Então, a linha mais larga é de tantos, então tem que ser 2 vezes a largura dessa linha, para não haver confusão. Correto, pessoal? E esses códigos de cor, pessoal, isso aqui a gente estamos lidando com desenho à mão, mas isso aqui serve para o desenho também feito no computador. Então, para cada cor, tem uma espessura de linha. Então, 0,3 milímetros, lilás, 18 vermelha, 25 branca, 0,35 amarela, 0,5 marrom, 0,70 azul, 1 milímetro laranja, 1,4 verde, 2 é o cinza, né? Então, aqui a gente tem um tipo de linha de desenho. Então, quais são as linhas que a gente utiliza, pessoal? Então, quando a gente utiliza uma linha que chama contínua larga, ela é aplicada para contornos e arestas visíveis. Se é uma linha contínua, porém mais estreita, ou seja, menos espessa, para onde eu aplico essas linhas? Então, para linhas de interseção imaginárias, para linhas de cotas, para linhas auxiliares, para linhas de chamadas, achuras, contorno de seções rebatidas na própria vista, linha de centro curta. Então, nesse caso aí, pessoal, vamos dizer assim, para uma coisa mais secundária do desenho, nem tanto principal. A gente tem também, pessoal, esse tipo de duas linhas aqui, ó. Uma que é a contínua estreita à mão livre e a outra nesse formato de zigue-zague, parece um exame de eletrocardiograma. Onde elas são aplicadas? Para limite de vistas ou cortes parciais ou interrompidas, se o limite não coincidir com linhas traço e ponto. E linha também destinadas a desenhos confeccionados por máquinas. Esse outro tipo de linha aqui, pessoal, é a chamada linha tracejada larga, ou essa tracejada estreita. Eu posso aplicar tanto para contornos quanto para arestas não visíveis, ou seja, aquelas que estão, por exemplo, de certa forma ocultadas ou fora da minha vista. Então, por exemplo, essa parte de trás aqui, por exemplo, da borracha, eu não estou enxergando ela, mas no desenho ela existe. Então eu faço ela mais, posso fazer ela bem clarinha, né, ou mais estreita, mas eu sei que existe ali. Bom, e o traço e ponto estreito, pessoal, é para fazer linha de centro, né? Então, principalmente se eu tiver precisando de representar peça simétrica, né? Que um lado é igual ao outro, ou também para circunferência, para determinar linha de centro, né? E também trajetória, caso também seja representado. Essa linha do tipo H, pessoal, que a gente chama de traço e ponta estreita, larga nas extremidades na mudança de direção, é quando eu quero representar um corte. Então, pessoal, para que serve essa linha com mudança?
quando eu quero representar um corte, pessoal, eu posso fazer uma linha só com esse traço e ponto. Só que aí, pessoal, se tiver, por exemplo, muitos detalhes para fazer linha de corte, ao invés de eu ficar fazendo linha, um monte de linha lá de corte, vai começar a poluir o desenho, né? Então, muita linha de corte ali, você vai falar, nossa, mas tem linha de corte demais. Tem uma solução, posso colocar uma linha só, uma espécie de linha onde eu posso passar num ponto, fazer uma mudança de direção, passar em outro ponto, fazer diferentes mudanças? Pode, você pode utilizar essa linha do tipo H, porque você troca várias linhas de corte, que você pode estar projetando por uma só, e justamente nessa H, correto? Então você utiliza para esses planos de corte. O outro traço e ponto largo, pessoal, indicação das linhas, superfície com indicação especial. O traço dois pontos estreito é o contorno de peça adjacente, posição limite de peças móveis, para linhas de centro de gravidade, para cantos antes da conformação e detalhes situados antes do plano de corte. Então, pessoal, são 10 tipos de linha que a gente utiliza no desenho. Você fala, pessoal, mas tem que usar tudo isso aí, pessoal. Aqui é o seguinte, para quem, por exemplo, for mexer com a parte de projeto, ou projetando, você vai ser projetista na área de refrigeração, claro, você não vai desenhar toda a planta, mas se for, você tem que ter noção. Bom, mas não vou trabalhar, mas tem que ter então você tem que ter a noção básica de que se trata cada linha, certo? Aqui é só para ter uma noção mesmo. Que aqui, pessoal, claro, se vocês forem trabalhando mesmo na parte de projeto, não tem como você decorar tudo isso de cabeça, assim, de uma vez só. Não tem jeito. Isso aí nem eu sei, pessoal. Nem eu também. Tem vezes que eu vejo outro mexo com desenho, eu esqueço. Por isso tem a norma está para ser consultada. Então, para quem trabalha com projeto, pessoal, tem as inúmeras normas que você tem à disposição, é disponibilizado. As empresas geralmente dão a norma para você destrinchar lá, para você utilizar, para consultar. E isso aqui, pessoal, vamos dizer, você vai decorando isso aqui com a experiência. Então, à medida que você vai desenhando, quanto mais você vai praticando, mais você vai tendo isso de cabeça, né? Claro, até quem trabalha muitos anos aqui, pessoal, não tem isso aqui de cabeça, é porque vai mexendo todos os dias. Todo dia você vai mexendo com uma coisa, você vai pegando o costume, você vai pegando o jeito, vai ficando automático, né? Vai ficando aquele movimento bem automatizado. Aqui no desenho não é diferente. Então, quanto mais você vai praticando, mais você vai pegando o jeito e decorando qual que é essas linhas aqui. Aí, instintivamente, você sabe, isso aqui é para fazer contorno de pés. Isso aqui é a linha de centro. Isso aqui é corte, isso aqui é para fazer achura. Então, você vai fazendo, sabendo para cada um aplicações das linhas aí. Bom, e nessas linhas, pessoal, vai ter também uma espécie de prioridade. Então, por exemplo, essas linhas, vocês vão ver que elas estão numeradas de A a K, né? E elas, no momento que elas coincidirem uma com a outra, vai ter uma espécie de prioridade dessas linhas coincidentes. Então, por exemplo, uma vai ser maior do que a outra. Então, as linhas do tipo A são mais precedentes do que a B, do que a C e assim por diante. Então, as linhas de arestas e contornos visíveis vão ter prioridade acima de arestas e contornos não visíveis, que vai sobrepor em cima das superfícies de corte e seção, que é do tipo H, a linha de centro, que é do tipo G, a de centro de gravidade, que é da linha K, tipo de linha K, e a linha de cota auxiliar. Então, vai ter essas prioridades. Como eu falei, pessoal, é para efeito de conhecimento, então vocês vão mexendo com o desenho, vocês vão criando a intimidade com essas prioridades, né? Então, aqui tem a forma, por exemplo, correta e incorreta de se fazer. Ó. Então, por exemplo, você tem uma aresta invisível, que a gente representa com aquele traço, né? E ela está coincidindo diretamente, ó. Então, você vai tocar a aresta visível. Aqui está falando, mas não está tocando, ó, mas aqui ó, tem uma parte correta e incorreta. Se existir uma aresta visível no prolongamento de uma aresta invisível, então a aresta invisível ela não encosta. Nesse caso aqui, como é uma linha, encosta. Como ela está fazendo uma espécie de quina, então ela não encosta. E quando tem duas ou mais arestas invisíveis determinadas num ponto, elas vão se encostar. E quando uma aresta invisível cruza outra visível ou invisível, não vai tocar, tá vendo? Então, incorreto aqui, ó, tá encostando, tá incorreto. Aqui, tá vendo? Elas não estão se encostando.
E quando duas linhas de eixo, né, que é para mostrar a simetria ou linha de eixo, elas vão se tocar, né? É calçado. Ou seja, meu volume. Bom, pessoal, então na próxima aula, então, isso aqui eu queria falar com vocês, e na próxima aula, então, eu vou falar sobre as terminações de linha aí, sobre as dobras de folha e falar um pouco também da segunda situação de aprendizagem. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida, questionamentos? Tudo certo, pessoal? Pode falar, Marcos. Ele me fala aqui, ó. Pode falar, Marcos. Você consegue ativar a câmera não, perdão, o microfone? Tá me ouvindo? Boa noite. Agora sim, estou te ouvindo, Marcos. Boa noite, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Ô, professor, em certa vez, uma certa vez eu estava cursando a área de engenharia civil e eu peguei um pouco dessa matéria aí. Ela parece um pouco realmente com a matéria que eu estava fazendo. Não é a mesma matéria, né? Mas ela ensinava um pouco disso aí, realmente. Sobre É, aresta, porque tem um por, pouco, né? é, é porque o pessoal da civil, Marcos, por exemplo, civil e arquitetura, eles vão ver esse desenho com muito mais profundidade, né? Até porque desenho arquitetônico de construção civil é bem detalhado. Aqui, no nosso caso aqui, a gente está voltado para a mecânica. Então, na mecânica, a gente não vê com tanto rigor. Você pode ter visto lá que tem um rigor muito maior. Então, debruça muito mais em cima de norma, fica muito detalhado em cima das normas. Então, trabalha demais nas normas. Aqui a gente está olhando as normas para efeito de conhecimento, né? Até como falei, você pode estar aqui, você pode, vamos dizer assim, eu falo aventurar, pessoal. Vocês podem estar indo para a área de projetos, pode estar para a área de execução. Aqui, como diz, vocês têm aqui vocês têm várias vertentes, vocês têm vamos dizer, um leque muito grande de opção aí. Você pode trabalhar com a parte residencial, projeto residencial, comercial, industrial. Só que aqui a gente está voltado para a mecânica, né? Para o lado mecânico. A gente não tem tanto rigor, né? Como é lá na arquitetura ou na construção civil. Até porque é voltado também para civil, tá? Estrutura, então é pilar, né? É viga, estrutural, né? É mais voltado para o estrutural ali, o desenho arquitetônico mesmo. Aqui a gente tem que ter a noção do arquitetônico, né? Mas supondo que a gente também está lidando com é, a instalação, por exemplo, de um duto, um sistema dutado, né? Então a gente vai posicionar os aparelhos, os dutos, onde esses dutos vão passar, né? Estou supondo aí um prédio, né? Mas com certeza, Marcos, você deve ter visto isso aí muito mais aprofundado, né? Sem dúvida. eu lembrei da matéria, era desenho geométrico. Só que aí esse você vê ele mais desenhado na mão, né? E também na parte de, É, de arquitetura e civil, vocês desenham muito, muito manual, né? Faz muito desenho é, manual. a gente desenhava muito na mão, né? Porque eles não pediam no computador, não, eles pediam para desenhar. Tanto que a gente comprava um monte de régua, aquela régua Tem que comprar triangular, régua paralela, esca- os é, esquadros, es- né? esquadro, escafeno, se eu não me engano, o nome escafeno cada Escalímetro, tem tudo. escalímetro era, e não era fácil não, viu? Era uma Não, matéria, graças a Deus eu passei, mas era uma matéria muito difícil. E aí, quando o é, senhor começou a dar mais ou menos aí, eu já comecei a lembrar do que a gente fazia. não, É muito bem interessante essa matéria. não, é bem legal, assim, para aprofundar, claro, se a gente for aprofundar aqui, a gente toma um tempo muito bom, é um semestre, né? Realmente é um período mesmo é um período assim, uns 6 meses para lidar mesmo e ainda com aula quase todo dia falando sobre isso. Aqui é mesmo para a gente ter uma noção, né? E eu lembro também quando eu tinha esse desenho técnico também e tive que comprar todos os apetrechos aí, pessoal, quase
Na época lá, 2008, 2009, gastei quase R$ 400. Era muita coisa. Hoje, se for comprar esse mesmo aí, bate uns R$ 1.000 aí, facinho. Eu ainda tenho tudo. É, eu, como eu tinha uma prima que era mais nova e estava fazendo arquitetura, uma boa parte dos equipamentos passei tudo para ela. Ah, eu não vou utilizar mais mesmo, aí passei para ela. Doação ficou em boas mãos. Arquitetura, né? Arquiteto tem muito mais contato, né? É uma matéria boa. Agora é meio complicado. Você vai ter que, a pessoa tem que entender um pouco para fazer, né? Como É, faz tempo que eu fiz essa matéria e a gente esquece um pouco, né? Porque não está praticando, né? Eu não estava praticando. Aí agora o cara esquece. Mas conforme você vai lendo, você vai estudando, você vai relembrando. não, isso aí como é que fala? A gente vai revendo, relembrando, como diz, faz a consulta no nosso cérebro ali, como está escondido em algum lugar. A gente consegue resgatar ele aí. Certinho aí, Marcos. Mais alguém, pessoal, com alguma dúvida aí, questionamentos? Pode falar aí, pessoal. Porque 110 de variação, né? Bom, pessoal, então vou finalizando a aula aqui por hoje. Se tiverem, então, alguma dúvida, questionamento, me procurem. Vou desejar, então, a todos uma boa noite. Fiquem, então, todos com Deus e um bom fim de semana e até a próxima. Pode perguntar, Jamel, pode. Esse desenho eu posso fazer ele no Paint ou não? Só no AutoCAD? Ou Não, manual? pode. Eu não sei se você estava presente na última aula aí, Jamel. Se você quiser fazer à mão também, usando uma régua ali, fazendo uma folha até de caderno, só que a folha de caderno, as linhas pode ficar meio confusa ali. Mas se você quiser usar uma folha Chamex, uma folha em branco ali, fazer mais ou menos ali no jeito, pode também. Se quiser fazer à mão, do jeito que você achar melhor aí. Só porque na outra SAP a gente vai precisar de fazer ele no AutoCAD, até porque a gente vai fazer desenho em cima do AutoCAD, né? Então a gente vai precisar ir do AutoCAD. Por isso que eu vou na próxima aula, eu já vou até falar um pouco mais de AutoCAD com vocês aí. Só que o AutoCAD aí eu não tenho nem PC para poder trabalhar. Não, não, mas assim, de qualquer forma, a gente vai dar um jeito aí, já. Eu sei que nem todos têm o computador aí. É, eu também não sei qual é a sua condição em relação, por exemplo, à distância à escola. Até porque muitos nem mora próximo à escola, né? Por exemplo, quem mora próximo à escola pode deslocar lá e utilizar os computadores, né? Que geralmente tem infraestrutura que fica disponível. Quem estuda à distância, pessoal, vocês não ficam desamparados pela escola. Então, tem laboratórios aí que você pode estar utilizando os computadores, os recursos para isso. Todo o Senai, independente do estado, é aberto para o aluno. O aluno é a dele, tem a condição. Bom, é o polo, como diz, é a unidade que você está inscrito, então você tem acesso. Claro, nem todos têm o acesso, até porque não mora próximo. Então a gente vai dar uma flexibilizada aí. Tá bom, Jamel? Nós não ficar prejudicados aí, não. Certinho? Certinho. É, Edson, pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa professor. noite, boa noite. Eu cheguei atrasado aí, que eu tava trabalhando, aí cheguei quase ainda no finalzinho. Professor, é a respeito lá daquilo que eu falei com o senhor lá no portal do aluno, que eu não tô conseguindo fazer o cadastro no AutoCAD, não. Em que exatamente lá que você não tá conseguindo lá, Edson? É o Quando eu pego o vínculo. instituto, aí o Senai de Santo Amaro não aparece lá. Aparece todos os Senai, menos o de lá, de Santo Esse Amaro. daqui, a Ariana, eu conversei com a Ariana, ela me disse que é essa escola aqui, ó, Senai Manuel de Brito Santo Amaro. Você tentou essa aqui, Senai Manuel de Brito Santo Amaro? Tá aparecendo no AutoCAD aí? Porque pra mim não aparece. É Eu ia até porque filmar para mandar para ele lá. ela me falou que a escola que tem um vínculo com a Autodesk é esse. A escola tenta escrever exatamente aqui. Você tá vendo minha tela aqui? Deixa eu ampliar aqui, que eu não tô no computador não, agora eu tô no celular, que eu cheguei já Ah, atrasado, aí liguei o celular mesmo. eu coloquei no chat. No Manuel de chat eu Brito. coloquei. Pronto, professor. Quando eu boto Senai,
Aí, no caso, eu tenho que botar especificamente desse mesmo jeitinho que tá aí. Isso, coloca Senai, assim, tenta primeiro Senai Manuel de Brito, que provavelmente pode ser que apareça. Aí alguma Entendi. coisa, Senai, coloca Senai Manuel de Brito Santo Amaro, alguma coisa assim. Ou Porque coloca eu tava todo esse aqui, ó, colocando. Escola Técnica Manuel de Brito Santo Amaro, Escola Técnica. Então, eu acho que o erro era meu mesmo, porque eu só tava colocando Senai e tava procurando o resto, né? Mas não aparecia. Não, não vai, coloca só Senai não, que aí talvez ele vai tentar pegar Brasil inteiro, tenta pegar com o nome certinho, né? Igual Então, interessante, porque é que eu coloquei Senai e apareceu um daqui de Pernambuco, que é o de Areias. de Areias. É, o de É, Areias. É de Pernambuco é, também. se for, talvez, é porque é o seguinte, por exemplo, você Eu não não pegou o entendi. começo da aula. Eu tô aqui, minha unidade digital é em Goiânia. O nosso Autodesk aqui, a escola que tem um vínculo chama Jardim Colorado. Então eu tive que buscar Senai e Jardim Colorado, Tô que é a entendendo. escola que tem um convênio. Mas assim, como eu peguei lá, e como os Senai são integrados, né, por exemplo, do Estado, então se você pega de um, você tem um vínculo. Então você tem vínculo no Senai, o CNPJ é o mesmo, né? Tenta pegar, tenta se você achar esse Manuel de Brito, Santa Amaro. Se não tiver, tenta esse de Areias. Então, até é boa dica aí. Se der certo, beleza. Se não, vocês me falam aqui. Aí eu vou ver com a Ariana também. Aí o de Areias, se o Areias, provavelmente o de Areias vai dar certo. Tá certo, pessoal? Não quer dizer que eu tenho que ser obrigatoriamente de Areias. Não, não. Qualquer que o Senai, eu falei, é o vínculo do Senai. O Senai é vinculado do Estado. Então, se você pega esse, você tem vínculo no Senai, né? Então, é porque vocês estão matriculados no Santa Amaro. Mas, de qualquer forma, vocês têm vínculo do Senai com o estado todo, por assim dizer, né? Então, por exemplo, eu falei, aqui pega, né? Eu pego aqui o Senai Jardim Colorado. Aqui eu estou no centro de Goiânia. O Jardim Colorado é um setor, Jardim Colorado, que é outra unidade aqui dentro de Goiânia. Aí eu pego ele, né? Eu pego ele porque eu estou vinculado ao Senai. Mas tenta fazer dessa forma aí. Vai qualquer coisa. Tenta primeiro esse de Santa Amaro, Manuel de Brito Santa Amaro. Depois você vai com esse de Areias. Provavelmente vai dar certo. Igual fez comigo aqui. Ok? Quem te Tranquilo, perguntar, professor? tô Obrigado. tranquilo? Tranquilo, Edson. Marcos, pode falar. Professor, uma dica também seria o senhor colocar no grupo também lá para facilitar, entendeu? Se o Entendi. senhor puder. Se o senhor Eu vou. puder. É porque eu não sei se eu vou, porque se eu fizer aqui, eu vou tentar meio que criar uma outra conta para tentar simular. Porque senão eu vou alterar o meu vínculo aqui, aí eu posso estar, aí eu perco o meu aqui, a minha versão aqui de professor, né? Porque aqui eu pego a minha versão professor, né? É muito parecido aqui com o aluno, eu tenho umas funcionalidades a mais. Mas é aqui, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês, é porque eu não consigo prosseguir. Vou colocar aqui, ó, Autodesk, licença estudantil Autodesk. Aí vem aqui, ó, beleza. Colocou Autodesk, acesso a estudantes e educadores. Aí eu venho aqui AutoCAD. Aqui eu venho aqui, ó, estudante. O meu aqui é esse, ó, educador, ó. Continuar. Aí aqui, pessoal, vocês têm que fazer um cadastro, ó. Vai pedir para entrar, quer ver, ó? Claro, você vai pedir, você vai colocar primeiro o e-mail, confirmar e concordar. Aí no que der continuar, vocês vão entrar aqui, ó. É porque eu não lembro a minha conta de cabeça. Aí eu coloco aqui a sua conta, aí vai entrar lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Nem lembro qual que é a minha senha. Deixa eu ver aqui, isso é. É, Certo? Qual que é outra forma eu acho que eu devo ter errado a senha aqui, pessoal. Mas de qualquer forma aí, pessoal, aí você tem que fazer o cadastro, fez o cadastro. Se eu não me engano, aí tem que vir aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui, pessoal, rapidinho. Deixa eu só ver se eu.
tem 100 watts, vezes 0,8, é 80. 200 vezes 0,8, 160. 600 vezes 0,8, 480, certo? Então, se eu pegar 4.000 watts vezes 0,8, vai me dar 3.200 total. Significa que 80% da... Deixa eu ver aqui, pessoal, mudou tudo aqui. Ó, beleza. Entrei na minha conta, tá vendo? Ó, ó, tá vendo? Deixa eu só mostrar para vocês. Estou aqui na minha conta, pessoal. Você tem que fazer o cadastro da conta, certo? Ó, tá vendo? Um plano de assinatura. Aí, como educador, ó, tá vendo? Ó, aqui o meu, ó, Senai Colorado. Ó, tá vendo? Eu tô como educador, ó, e quando tem, aparece tudo aqui, ó. $7.048. Né? Quilocaloria. Só que para eu dimensionar o equipamento, Deixa eu ver se eu... Então tá aqui, pessoal. E depois você consegue o vínculo, certo? Depois eu vou ver, pessoal, se eu consigo simular de novo uma outra conta. Pode ser, pessoal? Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida aí, questionamento? Por mim tá de boa, professor. Muito obrigado aí por tudo. Então, certinho, pessoal. Então, obrigado aí, pessoal. Vou desejar a todos, então, uma boa noite, um bom fim de semana aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, até a próxima. Boa noite.